como Tu fizeste com Paulo e Silas, ó Pai, naquela cadeia, eles cantando hinos, louvores a Ti, ó Pai. Cadeias foram quebradas, ó Pai, correntes foram quebradas, as cadeias foram abertas, ó Pai, e cremos que no poder da nossa oração, cadeias serão quebradas, ó Pai, serão abertas, ó Pai, queremos, ó Pai, em Ti, colocamos nossas famílias, nosso lar em Tuas mãos, e cremos que no poder da nossa adoração e nosso louvor, todas as cadeias serão quebradas, em nome de Jesus, eu creio. Glórias a Teu nome, Jesus. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração, porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Não há cadeias, não há onde há adoração. Adoramos a Ti, bendecemos ao Teu nome, Pai, que todas as cadeias irão ser quebradas no poder, ó Pai, de Jesus. Glórias ao Teu nome, ó Pai. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Vou fazer algo um pouquinho diferente hoje à noite. Eu trouxe comigo, e é a primeira vez que eu fiz isso. Esse não é o novo ano da Bíblia, mas é o novo ano da gente, então vamos usá-lo para um bom propósito. E o que normalmente as pessoas fazem ao completar um ano e antes de começar o novo? Eles fazem alguns planos ou propósitos para o próximo ano. Muitas pessoas fazem talvez eu vou perder 10 quilos, alguma coisa assim, não é verdade? Então, muitos dos alvos, eu vou ganhar tanto dinheiro, não é verdade? Então, muitas pessoas que nós conhecemos estão fazendo planos e escrevendo alvos para o ano que vem, mas não, no meu entender, eu fiz isso por muitos anos também. Mas quando eu comecei a preparar para hoje à noite, e Deus, eu já estava pensando a semana inteira nisso, e quando eu sentei para escrever, eu vou dar vocês vão ver, tem um pedaço de papel que nós vamos juntos preencher, e cada pessoa aqui, depois que a gente terminar, você vai ter em frente de você uma maneira de escrever os planos que você tem no reino de Deus para o ano que vem. Nós vamos usar pela base disso os 10, e não são mandamentos. A realidade é que no hebraico, sabe que são as 10 declarações, é uma melhor tradução. E as 10 declarações é um resumo da lei inteira, de tudo que Deus pretendia para o povo deles. Eu espero que quando a gente termina daqui a pouco, você tenha em sua mão algo que você vai poder usar durante o próximo ano. Você vai ver que como eu escrevi, como Deus
falou para mim botar, você vai também escolher hoje à noite uma pessoa que vai ser o seu testemunho, para verificar que você está chegando nesses alvos para o próximo ano. E cada 3 meses vou fazer um check-up. Como é que se diz check-up em português? Vamos fazer um check-up para ver como nós estamos indo, para encorajar, vamos ter testemunhos sobre isso. E assim não é algo que a gente só faz uma vez por ano, mas vai ser algo, eu acho que vai ser algo muito importante. E na medida que Deus vai adicionando pessoas para nós, eles vão poder ver e testificar sobre o que Deus está fazendo nas nossas vidas. E não é algo que uma pessoa precisa fazer só hoje à noite e espera só até o ano que vem para uma outra pessoa poder fazer também. Qualquer pessoa pode pegar isso qualquer tempo, orar e pensar sobre ela e começar também nesse caminho. Vamos distribuir esses pedaços de papel. E todo mundo vai precisar de uma caneta. Nós pegamos essas canetas lá da outra igreja. Depois que a gente usa a caneta, vamos devolver se vocês não têm. Eu vou explicar o que vocês têm em sua mão e vamos ler em Êxodo capítulo 20 as 10 declarações. E a razão porque sabemos que não são os 10 mandamentos, apesar do que a Bíblia fala, ou 10 mandamentos ou as 10 declarações, é porque Moisés não é um bobo, não é verdade? Não levou Moisés 40 dias para escrever só esses 10 mandamentos. Agora, vocês olhando aqui, eu escrevi ambos em inglês e português, ok? E vocês provavelmente vão olhar e não reconhecer os 10 mandamentos de cara. Nós vamos dar uma olhada nela. Põe o teu nome lá em cima, onde diz nome, a data de hoje. E durante o tempo que estamos aqui hoje à noite, e não precisa ser hoje à noite, você vai para uma outra pessoa, e essa outra pessoa vai ser o seu testemunho, que vai, junto com você vai orar com eles, compartilhar como você está indo nesses alvos que você fez pelo ano, e nós vamos desenvolver estes alvos, vocês vão ver da Bíblia aqui. Então, no lado esquerdo, se lembra que Jesus falou que a gente pode resumir as 10 declarações em 2 áreas. Quais são? Estão lá na esquerda. Ama a Deus e ama o próximo. E no Velho Testamento, quando a gente leia essas declarações, quais são os primeiros 4 que são para Deus? Quais são? Vamos ler então Êxodo capítulo 20. Dá uma olhada aqui. O interessante, gente, é que as 10 declarações hebraicas e as 10 declarações que Jesus conhecia, ambos a Igreja Católica e as igrejas protestantes, as igrejas ortodoxas mudaram. Não são iguais o que temos no Velho Testamento. Eu vou te mostrar como. Eu estou escrevendo meu 2º livro sobre as 10 declarações e mostrando essas 10 áreas principais que Deus está declarando para a humanidade e como nós temos fugido ou estamos numa atitude de rebelião contra elas. Eu vou mostrar várias coisas. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, eu vou te mostrar, dar um exemplo, e para nós não vai ser nada hoje à noite. Então falou Deus todas estas palavras, e esta é a palavra no hebraico. Ele deu essas declarações ou palavras, ok? Eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. As 10 declarações hebraicas começam com aquele versículo, não com o próximo. Muito interessante. Então, as declarações começam com eu sou o Senhor. E vocês sabem que no hebraico, aquela declaração que eu sou é a frase que Jesus usou, que enlouqueceu os judeus depois. Porque é a expressão de Deus do seu nome, eu sou. E essa ideia que Deus existe e que Ele tem falado para a humanidade, as declarações, a vontade dEle, é a coisa principal. Essa é a declaração principal. Eu sou. Eu sou o Senhor teu Deus. Então a primeira declaração começa com essa ideia que tem um Deus que é o único Deus, Ele é o nosso Senhor. E olha a segunda parte daquele versículo. E te tirou do Egito, da casa da servidão. Não vou falar sobre isso hoje à noite, mas essas duas ideias, que existe um Deus e que Ele age na humanidade. Ele age na vida do povo hebraico e Ele age nas nossas vidas. Eu sou o Senhor teu Deus e eu trabalho e eu ajo para vocês. Eu tiro vocês da escravidão. Essas duas ideias são incríveis. E são as ideias principais contra que o Satanás sempre dá mentira. Ele sempre fala que não tem só um Deus e que o Deus dos judeus e dos cristãos não é o único Deus, não é verdade? Tem muitos deuses, o teu Deus é bom como o meu, blá, blá, blá. Isso é outro assunto para outro dia. Mas então, não terás outros deuses diante de mim, versículo 3. Então, para não ter outro Deus. O terceiro mandamento é não fazer imagem e para nos adorar perante essas imagens. O quarto é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, versículo 7. O quinto é lembra-te do dia do sábado, o Shabat, para o santificar. Então essas primeiras declarações são essa primeira parte no nosso esboço aqui. Essas são para amar a Deus. Então eu escrevi várias frases que resumem as ideias importantes que são embolados nessas primeiras 5 declarações. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que pode ser um alvo da gente esse ano é nos humilhar perante Ele. Ter humildade. Eu vou ler todas e nós vamos, só dessa parte de amar a Deus, dar uma explicação rápida. E eu quero que vocês comecem a escrever na próxima coluna a minha ação de como você vai viabilizar essa ideia. Ok? Vamos dar uma olhada então. Uma outra coisa que podemos fazer para mostrar o nosso amor a Deus é confiar nele. Ter confiança nele. Você quer que eu vou mais para trás ou como é que é? Tá bom? Essa próxima merece um mês de pregação. A Bíblia, Jesus diz no Novo Testamento que a vida eterna é conhecer a Deus. Vai levar uma eternidade. Ele é eterno, Ele é omnipotente, é onisciente, todas as coisas do caráter, tudo de Deus, vai levar uma eternidade para conhecê-lo. E a Bíblia diz que nós estamos começando a vida eterna agora. Então esse é um bom alvo. E temos uma Bíblia, um livro inteiro para conhecê-lo. Outra coisa que podemos fazer é falar para Ele. E qual é a maneira normal que a gente fala com Deus? Oração, não é verdade? Um dos problemas que temos agora, que somos tão religiosos,
que pensamos que só a oração que a gente faz quando a gente chega junto aqui é realmente a oração melhor. Na realidade, você andando no dia a dia, no teu trabalho, no Velho Testamento, o obreiro que tinha uma fazenda, estava lá fazendo todo o trabalho. Deus falou, você está andando, trabalhando com a terra, com teus filhos, fala dele, fala com ele. O Davi, quando estava lá com o rebanho, estava falando com Deus. É algo normal da vida diária, não é algo que você precisa baixar a cabeça e tomar uma posição mais santa. Não, você já é feito na imagem de Deus, e onde você está e você fala com Ele, oração formal, oração aqui na igreja, oração pelas línguas, qualquer maneira, isso é falar com Ele. Muito interessante. Ouça-lo. O que eu pus aqui? Ouvi-lo? Não sei se os meus verbos são muito velhos. Eu não lembro bem os verbos. Mas ouvi-lo. Como é que a gente pode ouvir a Deus? Talvez vocês explicam este para mim. Eu tenho algumas ideias. Como é que a gente pode ouvir a Deus? Não, eu estou falando mesmo de... Isso é ler. Isso talvez é conhecê-lo. Isso é uma boa ideia. Mas como é que a gente ouça? Ok, o Espírito Santo... né? E o mais que a gente leia o livro que ele reescreveu, mais a gente sabe que quando a gente ouça o Espírito Santo nos dizendo algo, que é a voz dele e não do inimigo, não é verdade? Qual é uma outra maneira? É o entendimento. Quando a gente reúne, e eu estou pregando, ensinando hoje à noite, e nós estamos ouvindo de Deus, o teu espírito está julgando o meu espírito, as palavras que estão saindo da minha boca, e isso é algo que você tem que estar de pé, alerta, né, na verdade, mentalmente, para entender e ouvir o que ele está dizendo. Quais são as outras maneiras? Tem muito mais na Bíblia. Como é que a gente pode ouvir a Deus? Música, louvor, ok? Tem muito mais. A gente aqui cremos em milagres e as obras sobrenaturais de Deus. Como é que são as outras maneiras que ele fala? Pregação e sonhos, visões. A Bíblia está cheio disso, a maneira que ele fala. Ele aparece pessoalmente. Nós sabemos que a maioria das pessoas no mundo muçulmano hoje, que estão sendo salvos, é a aparência pessoal. Jesus aparecendo na Algéria, como é que se diz? Algéria? Lugares assim, eu ouço as histórias, mas normalmente que um missionário vem e fala em outras igrejas para a gente não pode publicar e falar do que está acontecendo, porque se volta lá a pessoa eles morrem, eles são assassinados por ser cristãos. Jesus está aparecendo pessoalmente. Qual é uma outra maneira que a Bíblia nos indica que podemos ouvir de Deus? Eu te dou uma ideia. Quando a gente faz uma oração e a oração chega no trono de Deus, o que Deus faz? Como? Pode ser através de profeta. Palavra não, muito mais revelações. Ele manda anjos. A Bíblia está cheia das maneiras. Deus não tem uma maneira de falar com a gente. Um dos grandes problemas das igrejas que eu fui criado, igreja batista, que não crê nas dons do Espírito Santo para hoje, que eles limitam a voz de Deus para a pregação da palavra. Não é verdade? Se você não ouça a pregação da palavra de alguém que é reverend, que é reverendo, ou se você não está sentado num seminário bíblico,
Fora daqueles lugares, você não está ouvindo a voz de Deus. E nós sabemos que Deus fala com cada um de nós. Cada um de nós temos o Espírito Santo. A gente julga o que a gente ouça através dessa Bíblia, não é verdade? Mas Deus pode falar para qualquer um de nós. É a razão que temos os dons do Espírito Santo. Talvez nessa aqui, por exemplo, então, você vai escrever: eu quero ter mais o dom de discernimento de espíritos. Eu quero mais o dom de línguas, para ouvir mais a voz dele. Você entende? Você pode pôr coisas bem práticas na próxima coluna. Você entende? A próxima é obedecê-lo. Ok? Esse é muito simples, não é verdade? Tem muitas coisas que a gente sabe. Cada um de nós temos áreas nas nossas vidas que nós somos mais fracos. Não é verdade? Que temos pecados da família ou coisas que eu tenho na minha vida. Nessa coluna eu vou pôr talvez alguma coisa que eu vou tentar, né, com a ajuda do Espírito Santo, ganhar vitória sobre uma área específica na minha vida. Ok? Eu vou obedecer a Deus naquela área onde eu não tinha obedecido este ano. Ok? A gente tem que testificar sobre ele, a próxima. Não é verdade? É um mandamento que Jesus nos deu para falar sobre ele, sobre o caráter dele, sobre as obras dele para o mundo. Talvez você vai pôr algo naquela coluna bem específica, você vai falar talvez você vai pôr um nome de um familiar, de uma outra pessoa, ok? Talvez você vai pôr um número. Eu quero falar com 12 pessoas, 52 pessoas. Cada semana eu vou falar com uma pessoa sobre Jesus Cristo, sobre Deus. Põe algo específico que você pode medir e ver como é que você está fazendo. Eu tinha amigos, quando eu estudei no Instituto Bíblico Palavra da Vida no Brasil, que o alvo deles era todos os dias falar com alguém sobre Jesus Cristo. Durante o tempo de estágio deles, conseguiram. Quando a gente estava no Instituto Bíblico estudando todos os dias, não era possível evangelizar, que a gente... É provável que todos lá eram cristãos, mas você teve a ideia. Você pode pôr algo que você acha que Deus pode te ajudar a viabilizar esse próximo ano, para falar sobre ele. Louvar ao Senhor. Eu e minha esposa, estamos mais e mais aprendendo o poder de ter louvor na casa e usar louvor como um dos armamentos que a gente tem. Um grande poder, porque estamos levantando o nome do Senhor. Então, louvor é muito importante. Então, talvez você põe então lá: eu vou ter tempos de louvor na minha casa todos os dias. Começar o dia com louvor quando eu acordo todo dia. Ok? Essa próxima, nós vamos gastar muito tempo no próximo ano falando sobre essa ideia de observar o Shabat, porque é um mandamento, não é verdade? Guardar o sábado, o Shabat. Mas se você leia os outros lugares no Velho Testamento, onde as 10 declarações estão dadas, dá uma lista das outras festas bíblicas, como é importante fazer todas elas. Eu espero que durante esse ano nós vamos ter tempo para ter um pouquinho de entendimento da maneira que Jesus cumpriu a sua vida, e era um judeu e cuidou das festas bíblicas. Ok? Vamos estudar elas durante esse ano, vai ser muito bom. O Shabat é a ideia principal. Debaixo do Shabat tem todos os dias, todos os tempos durante o ano que Deus deu para toda a humanidade celebrar.
diz que quando ele volta um dia, que o mundo inteiro vem para Jerusalém para o conhecer e para celebrar essas festas. Isso é muito interessante. Essa próxima parte, então, é amar ao teu próximo. E o primeiro, então, é respeito, ter respeito, dar honra aos teus pais. E embaixo dessa ideia, se você estuda o mundo hebraico e o mundo de que Jesus veio, embaixo disso são todas as relações de família. Não é só. Então a ideia principal é o quê? É o pai, a mãe e os filhos. Toda aquela unidade que Deus nos deu é a ideia principal. Mas todas as outras relações de família, de pai, para filhos, de irmão para irmã, todas aquelas ideias estão embaixo dessa uma declaração. Ok? Então essas 10 declarações são uma ideia principal. Debaixo de cada um tem muitas outras coisas que Deus quer para a humanidade e quer para nós. Então, nessa área de dar honra para os teus pais, bem como falamos algumas semanas atrás, muitas daquelas áreas de maldição que vieram para nossas famílias, o que a gente está sofrendo agora, debaixo dessa promessa, dessa declaração com promessa, não é verdade? Que é única. Se a gente respeita e dá honra para os pais, ele nos prospera. Muito interessante. Essa próxima, quem tem Êxodo 20 aberto, a próxima não, como é que se diz? Thou shalt not kill. Não matarás? Como é que... Não matarás, só esse. Então, nessas próximas lugares, eu tentei escrever não o negativo, que a gente conhece, mas cada direção, cada uma dessas declarações que Deus deu no Velho Testamento é um negativo, mas tem coisas positivas que você faz para implementá-lo, não é verdade? Então, por exemplo, aqui, a ideia principal, a gente sabe isso da Sermão no Monte que Jesus deu. Ele falou: você já tem ouvido que não matarás, mas eu digo que se você tiver, como se diz, ódio no coração, você já matou ao teu próximo. Então eu escrevi aqui, então, por exemplo, a ideia fundamental positiva, ao contrário dessa inclinação de matar ao próximo, ou de falar algo mal ao próximo, ter ódio no teu coração, é o quê? É perdoar o teu próximo. Porque não tem nenhuma pessoa que não tem sido ofendido, não é verdade? Que coisas têm acontecido para nós, dos nossos próximos, da minha esposa, dos meus pais, dos meus filhos e de todas as pessoas que eu tenho conhecido na vida, sempre tem algo acontecendo errado, não é verdade? E a ideia principal do reino de Deus é poder perdoar ao outro. Essa é a ideia principal sobre toda essa parte de como você ama o próximo, você perdoa. E não perdoa só 7 vezes. Você tem que perdoar 70 vezes 7, não é verdade? Você talvez vai escrever nessa coluna ao lado dessa uma pessoa específica que você está pensando que Deus está tocando no coração, que você vai perdoar, e vai perdoar mesmo e ser livre completamente de qualquer amargura, de qualquer angústia, de qualquer ódio. E se você pode, se Deus, o Espírito Santo e o amor de Deus pode tirar totalmente tudo aquilo do teu coração, vai ser uma coisa incrível. As pessoas que o seu próximo que tem te ofendido.
O próximo aí a gente sabe, o mandamento diz não adulterar, como que se diz? Adulterarás. Eu escrevi aqui o quê? Ama a esposa ou marido. Esse é o contrário do que como se diz cometer? Não. Cometer é a palavra? Muitas ok, cometer adultério. Não é verdade? O contrário disso é amar. Isso que Jesus nos diz nos evangelhos, e Paulo explica muito bem no livro de Efésios. Amar é difícil. Amar é muito difícil. O mais difícil é não abrir a boca, às vezes. Muito difícil. Eu estou indo mais ou menos 15% nessa. Eu estou melhorando também na minha vida, já que eu sou mais velho. Aprendi a calar a boca, a fechar a boca. Porque Jesus nos é o exemplo, não é verdade? Ele fechou a boca e foi para a cruz. Muito difícil. A próxima, como é que é no português, depois de adultério? Não quê? É roubar. Então, eu pus aqui, o contrário, o oposto disso, é ajudar o teu vizinho com as necessidades físicas. Em vez de roubar e tirar algo... Isso é roubar ou furtar, é pegar algo físico do dono da empresa que você trabalha, de outra pessoa. Isso é uma coisa física. As outras ideias estão no 10º mandamento, que é não cobiçarás. Tem outras ideias aí. Essa é tirar algo físico, é roubar, furtar. Então, o contrário disso é... É o contrário. Eu dou muito do meu dinheiro para os vizinhos que eu conheço que têm problemas. Tem uma mulher que ela tinha uma empresa. O Jader me ajudou na construção da casa dela. E de vez em quando ela tem uma outra necessidade e eu dou o dinheiro. Eu já paguei o meu advogado várias vezes para ajudar essa mesma mulher. Essa é a ideia. Em vez de roubar, a gente usa o dinheiro que Deus nos entregou para fazer o contrário. Ok? Essa próxima é muito interessante. Como é que é no português? Depois de furtar, como é que se diz? Qual é? Essa é uma das ideias muito interessantes. Eu escrevi, então, essas 3 ideias vêm dessa primeira ideia de falso testemunho. Então, é da área de mentira, de calúnia e de perjúrio. Mentir é você falar algo falso, normalmente sobre você, o teu caráter ou o caráter de Deus. Mas nessa área, Deus já está mais ou menos... Cuidamos do negócio de não falar mal de Deus na primeira parte. Essa parte, mentira, é você falar algo falso sobre as tuas qualificações, a tua vida. Ok? Isso é mentira. A segunda ideia, calúnia, é falar algo mal de outra pessoa, do caráter deles. É você dizer uma mentira sobre o caráter de uma outra pessoa. Ok? Sem você ter certeza, você vai caluniando. Calúnia. Qual é a palavra impugn? É para pôr falsidade no caráter de uma outra pessoa. Isso cai embaixo dessa mesma ideia. E a terceira ideia é perjury, é perjúrio. Isso é numa situação formal ou em frente de testemunhos dizer algo falso. E ter uma consequência, então,
maior do que só você ou só você e outra pessoa. Todas essas áreas são encobertas. Então, talvez você tenha algo na tua vida que você já está reconhecendo uma dessas 3 áreas. Faz o contrário, vai para uma pessoa e peça perdão, não é verdade? Vai ter talvez algo específico que você vai escrever ao lado deste aí para você fazer durante o ano 2012, ok? A última, então, o interessante, esse é o lugar onde os católicos dividiram esta em 2 partes, para não ter um mandamento separado sobre não fazer ídolos. Eles põem ídolos junto com a primeira, como se fosse só uma. E aí não era um mandamento, uma direção de Deus para não construir ídolos. Então eles dividem cobiçando a cobiça no negócio de imóveis, coisa, matéria física que o teu vizinho, o teu próximo tem, e no outro lado os seres humanos sobre mas eles mexeram com as 10 direções e não é correto. Então esse mandamento, essa direção de Deus é o principal que eu estou escrevendo o primeiro livro. O primeiro livro é sobre como nós usamos, e todo o governo faz isso agora. As nações fazem isso. Usamos o poder do governo, do rei, para tirar o dinheiro do próximo e dar para mim. Mas eu não estou cobiçando, né, as coisas do meu próximo. Mas cada vez no Brasil, qualquer outro país que se você faz o Ibope ou tem alguma crise num país e o pessoal sai na rua quebrando coisa porque o governo não está dando suficiente dinheiro. Queremos mais dinheiro dos ricos. Tira dos ricos para dar para nós. O mundo inteiro está quebrando o 10º mandamento. Eu acho que te dei a estatística aqui nos Estados Unidos. Se tirássemos todo o dinheiro do 1% aqui nos Estados Unidos, quantos dias você pode pagar as dívidas do governo federal americano? Tira todo o dinheiro deles, por uma vez, 100%, tira tudo. Quantos dias você pode pagar as contas do governo? 141 dias. E aí não tem mais dinheiro. Quê? Isso é o problema. O problema não é a quantidade de dinheiro que nós temos, que Deus nos deu. O problema é um governo muito grande. Isso vai ser a ideia principal do meu livro. Na hora que a gente diz, Samuel, queremos um rei como os outros países, já estamos afundando. Já estamos no lado errado do plano de Deus para o ser humano e para as nações. Eu vou escrever no livro que, na realidade, só na volta dele que nós vamos poder resgatar a situação do que os países que estamos agora. O apóstolo João diz que 49% de cada vez que ele recebe o salário, 49% sai para o governo em todas as contribuições e impostos e tudo isso para o bem social, não é verdade? Essa é uma ideia de Satanás e eu vou mostrar as raízes satânicas disso. É muito interessante a pesquisa que eu tenho feito, mas o mundo inteiro está quebrando e nós como indivíduos aceitando, morando embaixo desse sistema, e não é sistema babilônico, é sistema de Satanás. Babilônia é muito pequeno, representante dessa ideia. Jesus diz em um lugar no Novo Testamento que o Satanás não está dividido contra si.
Ele tem um plano bom, tem muita gente seguindo a Ele, ajudando a Ele, e na realidade Ele tem sido muito vitorioso. E só a volta de Jesus Cristo para mexer no negócio e para dar uma grande parada na destruição que Satanás está fazendo com nós é a única maneira que vai terminar o roubo grande, as mentiras grandes que Satanás tem inculcado, não é verdade? Na humanidade. Então, a minha sugestão, eu vi que vocês estavam anotando, preenche a próxima coluna, aqui que fala aí a minha ação. E na realidade, se você preenchesse tudo, e se você pode viabilizar tudo que você escreveu na coluna minha ação, tá bom. Mas na realidade, escolhe 7. Você vê a próxima coluna? Escolhe 7 dessas coisas que você tem escrito e vai atrás. Eu creio que cada um de nós pudéssemos preencher muitas coisas nessa segunda coluna, mas na realidade talvez é bom só escolher 7 principais para começar. E no fim, em março, dia 31 de março, você e o teu testemunho, o teu amigo, vocês vão dar uma olhada e ver como é que você está indo. E se 5, você já cuidou de 5 ou 7, vai atrás de outras. Isso vai levar até a gente for para os céus para cuidar de tudo, não é verdade? Mas eu creio que isso como no inglês a gente chama de New Year's Resolutions, resoluções do novo ano. Como é que diz em português? Essa é bíblica. Essa é uma maneira de você ter alvos espirituais que vêm da Bíblia para você ir atrás. E você vê que são baseadas nessas 10 ideias principais, as 10 direções principais que Deus quer para a humanidade, que é para cada um de nós. E aí vamos ver o que acontece. Eu creio, e eu vou voltar a semana que vem para continuar falando sobre o negócio de maldições. Nós vamos ir mais profundo naquilo. Mas eu sei que o que vai acontecer é que cada um de vocês vai ver grandes vitórias. Eu não sei o que vocês fazem nas suas vidas, mas eu faço jejum, com algumas exceções, cada quarta-feira. É um costume da minha família, eu e meu irmão. Mas temos que ter muito mais disso para ver as vitórias que precisamos. Eu e minha esposa temos muita mais união e muita mais união espiritual sobre os problemas que temos na nossa vida. E nós cremos que em 2012 nós vamos ver muitas coisas serem resgatadas, mas sem ter algo específico para dizer, para dar a bênção ao contrário das coisas que têm acontecido, nós não vamos ver nada. E precisamos ter ação, e temos que ter ousadia, e temos que falar as palavras de Deus para as situações. E mais uma ideia muito importante, vamos começar a orar agora, não é verdade? Mais uma coisa importante, tem que ser as tuas palavras. Nada desse negócio, Moisés, por favor, vai para a montanha para a gente. Não, é você. Cada um de nós tem que ser o Moisés. Cada um de nós tem que chegar em frente de Deus. Ok? Cada um, homem, mulher, jovem, adulto, todos nós podemos chegar perante o trono de Deus e ver essas vitórias. Não é para ter uma outra pessoa ser o nosso intercessor, menos Jesus Cristo, né? Eu trouxe junto comigo, eu quero que cada um de vocês escolhe uma dessas pedras, são de Brasil, bem como na Bíblia sempre eles levantam como se diz, uma pilha de pedras para marcar hora
importante, escolhe dessas pedras, são de Minas Gerais, felizmente. E vamos usar essa pedra como algo, põe lá na mesa, na tua casa, algum lugar, para você, cada vez quando você vê ela pela manhã. Não é lindo? Escolhe uma e vai passando. Ok. Use isso como uma memória que vocês têm feito hoje à noite. E vamos lembrar e orar todos os dias para ver o que Deus está fazendo. Eu sempre compro 5 ou 6 quilos desses pedras quando eu vou ao Brasil. Eu uso várias. Eu gosto muito de dar e pessoas sempre lembram. Todos os meus amigos que creem que cada tipo de pedra tem um tipo de demônio dentro, eu falo, não, é só pedra. É um símbolo do que... É só pedra, mas vocês como brasileiros vão gostar mais. É sim. Todos são... Eu comprei um para o Arthur também. Eu quero abençoá-los, então, com aquela bênção, de novo, lá do Velho Testamento. E lembra a ideia da bênção. A bênção é progressiva. Okay, obrigado. A bênção é progressiva. Começa só com as palavras de Deus, que a gente chega mais profundamente perto de Deus, a gente vê a luz de Deus. Mais profundo ainda, a gente vê o rosto de Deus. E pode ler isso para mim. É número 6, não é verdade? 7 a 9, não é verdade? Onde é que está aqui? Aqui, ó. Onde é que está? Não é 6. Abençoar aqui. Número 6, versículos 24 em frente. O Senhor te abençoe e te guarde. Então, abençoar é uma palavra. Ele nos abençoa. Nós temos o nome dele, nós somos filhos de Abraão, não é verdade? Pelo Espírito. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E finalmente o Senhor sobre ti levante o seu rosto. A melhor tradução aqui, e te estabelece em Shalom. E te estabelece em Shalom. Essa é a oração da gente para esse ano. Amém? Quem vai nos conduzir agora em oração? Vamos ficar de pé, né? Vamos. Vamos vir aqui pro meio, todo mundo dar as mãos. Aleluia. Vamos, irmãos, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Senhor, é segundo a sua palavra, Pai. É segundo o que acabamos de ler, ó Deus. São palavras, ó Pai, que nós acreditamos, ó Senhor, que essas palavras são do teu coração para o coração da tua igreja, Pai. É o desejo seu, Senhor, que essas palavras venham se cumprir em nós, Pai. Conforme, Deus, nós ouvimos que todos nós devemos abrir a boca para falar, porque o véu foi rasgado, Senhor, e através, ó Deus, dessa liberdade que temos, nós queremos neste momento, Deus, que essas bênçãos, Senhor da glória, venham alcançar os seus filhos, ó Pai, porque a sua palavra diz que as bênçãos do Senhor nos alcançará, ó Pai querido. Senhor, que durante o ano que está chegando, Pai,
Nós queremos, ó Deus eterno, ver estas bênçãos, ó Senhor, nos alcançar, Pai querido. Estamos falando, Pai, das bênçãos prometidas segundo a Tua palavra, que é a Tua paz, Senhor. Conforme o apóstolo Paulo disse, a Tua graça me basta, Senhor. Nós também queremos dizer, neste final de ano de 2011, a Sua graça, Senhor, nos basta para continuar te servindo. Através, meu Deus, do fortalecimento que o Senhor tem nos dado através da Sua palavra, nós estamos reunidos aqui para te agradecer, Pai, que as Suas bênçãos já nos alcançou, Senhor. Que a Sua paz, meu Deus, seja sobre esta igreja. A Sua paz, ó Pai querido, seja sobre a igreja na face da terra, sobre a família, Senhor, que está distante e a família que está perto, meu Pai. Aqueles, meu Deus, que durante este ano, Pai querido, nos odiaram, nós queremos amá-los mais, ó Pai. Aqueles que durante este ano, Senhor, desejou o mal para a Tua igreja, que a Tua igreja ame Ele em abundância, Senhor da glória. Ó Pai querido, nós sabemos, ó Deus, que muitas pessoas estão festejando agora, Pai, mas não sabe se o dia vai amanhecer. Portanto, Pai querido, nós como igreja queremos te louvar neste momento de alegria, Senhor. Porque para nós, ó Pai querido, a maior alegria está em nosso coração de poder te servir, meu Pai. Muito obrigado, Senhor da glória, porque tristeza para nós não existe, Senhor. Nós temos a convicção que somos eternos, Pai. Conforme temos pregado e ouvimos também nesta noite, Senhor, que a eternidade já começou em nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor da glória, a sermos eternos, ó Pai, que o Teu brilho, Senhor, possa resplandecer em nós neste ano que está chegando. Ó Senhor da glória, nós queremos nesta noite, Deus, profetizar sobre a vida da igreja, Pai, sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor da glória, todas as bênçãos espirituais e materiais, Senhor, que as bênçãos, Senhor, materiais possam alcançar os Seus filhos nesta noite, Pai querido, mas que eles não venham esquecer, meu Pai, a Sua palavra. Primeiro buscar o Teu reino e a Sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, Pai querido. Nós queremos desde já te agradecer, meu Pai, pelo alimento, meu Deus, que está colocado sobre a mesa onde nós vamos, ó Pai, nos confraternizar com a bênção que o Senhor nos deu, Pai querido. Abençoa, Senhor. Abençoa as mãos que prepararam, as mãos que ajudaram a comprar este alimento, Senhor da glória. Que na casa de cada um, meu Deus, durante todo este ano que vem, não venha faltar. Seja dado com abundância, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida do James, ó Pai. Nós queremos orar agora, Senhor, pela mãe dele, Senhor, que está em casa, está enferma, a esposa dele, Senhor, que durante este dia de hoje cuidou da sogra, Pai querido. Fortalece os ânimos dela, meu Pai. Senhor, se alguém entrou neste lugar enfermo, Pai, conforme nós temos clamado a Ti por milagre, cura agora, Senhor. Restabelece a saúde física, meu Pai. E nos dê, Senhor da glória, um ano de vitória, um ano de saúde. Um ano, meu Deus, que a Sua bênção nos alcance em tudo. Em nome de Jesus. E o grande amor de Deus Pai, a graça revelada na pessoa de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja durante este ano que está chegando e até Jesus voltar. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Uma palavra rápida. Aquela bênção que você falou diz que as bênçãos vão alcançar a gente. No hebraico, a visão é o seguinte, que eles vão correr atrás da gente para nos acercar e nos alcançar. Que Deus está correndo atrás de nós com bênção. A ideia que o mundo tem é que Deus é um Deus bravo e chato. E só quer julgar e tirar coisa da gente. E é o contrário. Ele quer dar bênção. E a bênção não é só que Ele está
querendo jogar para a gente algum bênção, Ele está correndo atrás da gente. Essa é a palavra alcançar. E, muito lindo. Deixa eu testemunhar aqui do que Deus faz. Nós estávamos praticamente perdendo tudo que nós tínhamos comprado no Brasil. E agora, no finalzinho agora deste ano, deste mês, Deus nos deu, e não somente deu como estava antes, sim com escritura. Amém? Uma parte, a parte que o inimigo levou, ele levou. Se Deus quiser, ele restitui assim como restituiu a Jó. Amém? E um feliz ano novo. Amém. Um feliz 2012. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Deus te Jesus. abençoe. Eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Já abraçaram o Arthur? Esse é o ano da vitória, hein? Pega firme. Feliz ano novo, filho. Que esse ano seja o ano da sua bênção, em nome de Jesus. Tá? Tudo de bom, tudo do shalom completo. Amém. Feliz ano novo, Charlie. Que esse ano Deus transforme a sua vida, faça de você um novo homem de Deus. Deus, esse ano vai te entregar uma grande vitória. Creia somente na sua vitória, Charlie.